Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quinta-feira, Matheus Montenegro, talvez uma das edições mais curtas aí da nossa história, porque temos poucos jogos. Pois é, atipicamente, né, meu querido Fábio Hermano? Você, espectador, como você está? Vamos que vamos para essa quinta-feira xoxa, como gostamos de falar, né? Uma quinta-feira com pouquíssimos jogos relevantes, pelo menos, vamos dizer assim. Para você que é novo, eu e Fábio sempre batemos na tecla, tá? A gente não é desses tipsters que tem por aí pela internet que vão lhe prometer muitos greens e que vocês vão ficar milionários. A nossa pegada não é essa. A gente tá aqui para analisar os principais jogos do dia que a gente considera relevante para o apostador. Jogos de equipes e ligas que a gente acompanha. Então, por exemplo, a gente tem uns joguinhos aí de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, que são meio atípicos. A gente até vai trazer uns detalhes, uma linha de raciocínio, um norte, mas a gente não vai se aprofundar tanto assim. A gente vai focar, de fato, naquilo que a gente conhece, que é para trazer embasamento, confiança, com base em estatísticas e informações que eu e Fábio acompanhamos aí, futebol, todo santo dia, para fazer esse programa, o nosso queridíssimo Bet de hoje, para você. Então, o que é que a gente pede em troca, Fábio Hermano? Por favor, fale aí. Vamos lá, a gente pede sua inscrição, tá? Não custa nada, tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo, mas não é inscrito, então, pô, custa nada aí. Muita gente vê pela TV, esquece de fazer a inscrição, então vai pelo celular ali, digita Bets de hoje, faça a sua inscrição por aqui, deixe a sua curtida, comente também se você quiser nos apoiar, seja membro do canal. Bom, é isso, né? Vamos lá, vamos para os jogos, né? Separamos 3 jogos que a gente considera relevante aí para o apostador nesta quinta-feira. Vamos começar aqui pela Premier League, porque temos Tottenham Hotspur e Crystal Palace. Ó, o Tottenham aqui, hein? Tá perigando entrar na zona de rebaixamento. Não vence já há várias rodadas, tomou 43 gols. Eu acho que tem uma das 5 piores defesas, tá? Da Premier League. 1, 2, 3, 4. A sexta pior defesa da Premier League é do Tottenham. E vai pegar um Palace que tá ali em 14º. Não, o Palace tá ali, né? A 10 pontos da zona, também tá a 13 de competição europeia. Enfim, não vai para muito lugar. Enquanto o Tottenham está desesperado. E o Tottenham tem uma campanha bem ruim em casa, tá? Ele é o segundo pior mandante de toda a Premier League. 2 vitórias, até o Wolverhampton tem mais vitórias que ele. 4 empates e 8 derrotas. Marcou 17 gols, sofreu 22. E o Palace, como visitante, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Tá? É um ótimo visitante aí, a equipe do Crystal Palace. Estatística de gols, que a gente gosta sempre de ficar de olho aí na Premier League. Bem alto nos jogos do Tottenham, um pouco abaixo aí da média de Premier League para a equipe do Palace. Mas, enfim, jogos movimentados também do Palace. Né? O Tottenham marcou pelo menos 2 gols em 42% dos seus jogos e o Palace 28%. E aí, Matheus Montenegro, esse Tottenham, 4 derrotas seguidas, né? Marcando poucos gols. Não, mas na gols Liga até, dos Campeões ele tá bem, né? Eu vou até dar uma relativizada. Em termos de gols, ele tá até. Assim, eu diria que ele está ok mediante o retrospecto que ele vem tendo, tá? Porque a gente tá falando de um time, eu vou até fazer esse recorte aqui. Nos últimos 12 jogos, o Tottenham só tem 2 vitórias, beleza? E a quantidade de derrotas é uma coisa assombrosa. 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas nesse recorte de 12 jogos. Porém, de gols marcados, ele teve em 11. Só em um jogo ele não marcou gol, que foi na partida fora de casa contra o Manchester United. E aí eu vou além. Muitos jogos ele consegue marcar pelo menos 2 gols. Tá? Até numa derrota para o Bournemouth ele deixou 2 gols. Em 5 desses jogos ele marcou 2. Então, em termos ofensivos, ele vem funcionando. E a defesa aí é péssima, né? De fato. Porque nesse mesmo recorte de 12 jogos, em 10 partidas ele sofreu gol. Então é um time que ambas marcam, bate com muita frequência, batendo em 9 de 12 de um recorte recente. E é um time que não passa muita confiança, velho. Aí você tem um Tottenham que é mais time do que o Crystal Palace, mas que não passa confiança nenhuma. Não só nessa temporada. Historicamente, o Tottenham é aquele clube que você tem que ter um pezinho atrás. Aí ele tem pela frente um Crystal Palace cuja fase já não é boa há um bom tempo. Se você pega um recorte bem recente, ele até tem algumas vitórias. Só que uma delas foi contra o Zrinjski Clube Bosnian lá na Conference League. Então, assim, as outras 2 vitórias que ele teve foi 1-0 no Wolverhampton, lanterna da competição, e 1-0 no Brighton, a equipe que também vem oscilando muito. Então é outro time que não passa muita confiança. Então, em termos de resultado final, eu fujo. Para mim, partida exclusivamente para gols. Destaque para o Crystal Palace, tá? Que marcou nos seus últimos 10 jogos, pelo menos um golzinho
o Palace fez, e o Tottenham não fica muito atrás, tá? Marcou 9, né? 9, marcou em 9 dos últimos 10 jogos. Um golzinho do Tottenham paga acima de 1,20. O over 1,5 paga basicamente a odd do gol do Tottenham, Matheus Montenegro. E aí? Eu prefiro o over 1,5. É um duelo de times instáveis, improváveis. Se for para escolher o gol de um dos dois, eu fico com o do Tottenham, é claro. Mas, cara, eu não boto minha mão no fogo pelo Tottenham, não, tá? Eu acho que pode ser 2-0 Crystal Palace, uma loucura. Olha que absurdo. Se você faz um recorte das últimas 5 rodadas de Premier League, o Tottenham é o pior time. 1 ponto de 15 disputados. 1 empate, 5 derrotas. Ah, Matheus, mas 5 partidas é um recorte muito curto, muito pequeno para você avaliar algo. Nas últimas 10 rodadas de Premier League, o Tottenham marcou 4 pontos de 30. É bizarro isso aqui, tá, galera? É bizarro. É um time que vem horripilante nesse recorte recente, né? Então, assim, velho, e diga-se de passagem, são 4 empates, tá? 4 empates e 6 derrotas. Porque as 2 vitórias que ele teve foi na Champions, contra Frankfurt e contra Dortmund. Então, meu velho, eu acho que não dá para você ter essa confiança, não. É melhor abrir o leque, como eu sempre digo, e pegar um total de gols no jogo. Você abre margem para o Tottenham fazer uma grande partida, jogando em casa, é possível acontecer, e fazer um 2-0. Ou o Tottenham, com esse retrospecto muito ruim que vem tendo, abre margem para eventualmente ser um 2-0 Palace. Eu acho até difícil ser um desses dois placares, mas para mim o mais provável é um empate com gols. 1-1, 2-2, eu acho que esse jogo tem essa carinha aí. Então, eu ficaria com a opção do over 1,5 na partida. Muito bem. Também temos aqui, né, para a gente destacar na Europa, tem Copa da França, né? Temos Lyon e Lens, tá? Jogo único, né? Pela final. Uhum. O Lyon, que vem de 2 derrotas seguidas, né? Vinha fazendo uma sequência alta de vitórias, mas perdeu fora de casa, é bom a gente destacar, para Marseille e Estrasburgo, né? Que são times ali realmente perigosos do futebol francês, né? Estão fazendo campanhas ali de média para boas, né? 3-2 no último jogo e 3-1. Mas detalhe que fez gol em todos os jogos, tá? Nos últimos, eu acho que são mais de 15 jogos marcando pelo menos um gol a equipe do Lyon. A gente pegar um recorte aqui de... Ele vinha de 12 vitórias seguidas, né? E teve essas 2 derrotas, né? A última vez que ele não marcou foi na derrota para o Lorient, 1-0, no dia 7 de dezembro, no Campeonato Francês. De lá para cá, ele marcou gol em todos os jogos, né? E é um time que em casa também perde pouco, né? 27 vitórias seguidas como mandante, marcando 14 gols e sofrendo 4. São mais vitórias, é porque eu acho que teve Copa aqui, né? Tu tá considerando só... considerando também vitória na Liga Europa dentro de casa e na Copa, até mais, tá? São 9 jogos consecutivos vencendo em casa. É bem verdade, ele teve essas 2 derrotas consecutivas, porém, jogos bem difíceis, né, velho? Como você já citou aí, Estrasburgo e Marseille. 2 jogos que, assim, os seus adversários não foram tão absurdamente superiores. É um time que ofende, um time que tem qualidade, tá? E eu confio no Lyon, confio bastante no Lyon, já tem se provado há um bom tempo, tanto que a gente começou a colocar também a equipe do Lyon nas nossas análises. Agora, ele tem pela frente um adversário que é duro, um jogo difícil, o Lens que tá ali na briga pelo título, lá no Campeonato Francês. Né? Vice-líder do Campeonato Francês, um time que complica gigantes, que no retrospecto recente, fora de casa, bateu o Mônaco vencendo por 4-1, meteu 5-0 no Paris FC, empatou com o Estrasburgo, e o Lyon perdeu o jogo para o Estrasburgo, certo? Agora, tem um ponto aqui que é muito importante se destacar. Copa da França, é Copa, não é Liga, e jogo único. Eu acho que isso pesa bastante, certo? Sem contar o fato de que já é quarta de final. Então, assim, meu velho, eu acho que o Lyon dentro de casa é muito forte. Dificilmente sairia derrotado nessa partida, principalmente considerando que é um jogo único, então ele não pode dar essa brecha. E, simultaneamente, são 2 times com ataques muito poderosos, 2 times fortes. O Lyon fazendo gol numa sequência absurda. Então, meu irmão, eu vejo muito valor aqui nesse jogo por causa das odds. As odds estão sendo parelhas. E eu até acho que, beleza. Na minha opinião, ainda era para ser um pouquinho mais baixa para o Lyon. É porque o Lens está jogando muita bola, de fato. Mas, meu velho, é um jogo único de Copa fora de casa. Então, eu vejo um certo favoritismo, de fato, para o Lyon aqui, certo? Um clube mais tradicional, em sua casa, numa partida única. Consequentemente, ao meu ver, o valor está do lado do Lyon. E aqui eu tenho confiança, velho, num dupla hipótese. Eu acho que tem muito valor pagando 1,45, 1,50, dependendo da casa que você opera, certo? Pô, um odd de 1,50 num dupla hipótese do Lyon já vale como aposta simples, ao meu ver. Agora, quer dar uma dupla hipótese com gol? Cara, tem muito valor isso aqui. Tá acima de 1,60 nas principais casas aí, que imagino você opere, né? Só lembrando, nossa querida ScoreTabs, que é a plataforma que vocês estão vendo aí, que a gente usa, é uma plataforma de estatística, beleza, galera? Não é um caso de aposta.
Então as odds ali são meio que uma média, né, de todas as casas. E aí, naturalmente, essa média vai até um pouco para baixo. Mas boa parte das casas, as que vocês operam, a gente não vai citar os nomes, tem odds maiores, certo? Gosto muito do dupla com gol, Fábio, mano. Um odd acima de 1,60, essa é uma pedida maravilhosa, tá? Isso. O empate anula também tem seu valor, tá? 1,83, né, a favor do Lyon. Enfim, odds bem parelhas. Não é um jogo parelho, mas eu confio mais no Lyon. Acho que o Lyon vem de 2 derrotas seguidas, foram jogos fora de casa, tem que dar uma resposta agora. O Lens é um time que toma muito gol, né? Então, se tiver alguém para segurar o resultado, eu até acho que o Lyon é mais sólido do que o próprio Lens. Então, acho que isso dá uma vantagem em mata-mata, né? Abre 1-0, enfim, segura o jogo. Então, dupla com gol do Lyon, ou para quem quiser ter o 0-0 na conta, o empate anula, né? Enfim, fica ao seu critério. Mas aqui o empate com gols é green, né? No empate anula, o dinheiro é devolvido. Então fica também aí, cada mercado tem sua vantagem e desvantagem. Mas vamos ficar com o dupla, com um golzinho que já vai para cima de 1,60, tá? Até porque, bem cara, interessante. Eu acho que é mais provável esse jogo ser 1-1 do que 0-0. Bom, também temos um joguinho no Sauditão para a gente analisar. Al Cluj, né? Que tá ali a 9 pontos da zona, também tá numa zona ali que não tem muito mais o que fazer no campeonato. Vai pegar o Al-Qadsiya, né? Que tá brigando por vaga em competição continental. Quem sabe até pelo título, né? Dependendo aí dos tropeços da galera no restante do campeonato. O Al-Qadsiya vem muito bem, tá? O terceiro melhor ataque do campeonato, só atrás de Al-Nassr e Al-Hilal. Defesa também muito sólida, também a terceira melhor defesa da competição, jogando como visitante, que é o caso aqui. O Al-Qadsiya tem 8 vitórias, 1 empate, apenas 2 derrotas, marcou 25 gols e sofreu 14. E o Al-Khulud em casa, 3 vitórias, mas por outro lado, 9 derrotas. Ele tem 4 derrotas nos últimos 5 jogos em casa. E aí, dá para confiar no Al-Qadsiya? Galera, antes de começar essa análise, eu acho que vale a pena a gente colocar em pauta a questão que está acontecendo ali entre Estados Unidos e Irã, que obviamente está afetando tudo aquilo, né? Inclusive saindo notícia aí de que Cristiano Ronaldo estaria saindo da Arábia Saudita e tudo mais. É bom ficar ligado com essas notícias, tá, galera? Para ver o quanto isso impacta os times. Esses joguinhos aí da Arábia Saudita, pelo Oriente Médio, eu teria o mínimo de pelo menos esperar para dar uma olhada ali se as escalações e tudo mais estão ok, certo? Eu acho que vale a pena dar esse adendo, certo? Em relação à partida, o Al-Qadsiya é um time que se provou ser confiável, tá, velho? No futebol saudita. Normalmente, inclusive, a gente só analisava jogos dos 4 grandes. Al-Ahly, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Hilal. Porém, de uns tempos para cá, a gente botou o Al-Qadsiya na conta porque ele tem se consolidado. Desde a temporada passada. Tanto em termos de investimento, é um dos times, tirando os 4 grandes que mais investem, de fato, resultados. É um time que na temporada passada ficou em 4º lugar. E à frente do Al-Ahly, se eu não me engano, na temporada passada. E agora tá aí brigando pelo título com uma sequência absurda de mais de 15 jogos sem perder. Então, meu velho, dá para você confiar no Al-Qadsiya, beleza? A vitória seca eu esperaria o ao vivo, até porque não tem uma odd muito boa para aposta simples. Mas aquela velha, dupla hipótese com gol do Al-Qadsiya, eu acho muito boa. O dupla hipótese do Al-Qadsiya com over 1,5 no jogo, eu também acho interessante. Mas aí eu já teria um leve receio, porque o Al-Qadsiya tá com uma defesa boa. E teve uns joguinhos que ele ganhou só por 1-0. Então vale a pena esse alerta aí, certo? Se você quiser uma oddzinha mais curta ali, mais simples, o dupla com gol eu acho que já vale a pena para você jogar numa duplinha. Muito bem, over 1,5 a partir de 1,20, né? Acho uma boa também para esse jogo. Quem quiser combinar com o dupla, ser mais cauteloso, combinar aí o dupla com gol. Bom, tem Copa do Brasil, tá? Mas são jogos bem difíceis, tá? Que tem o Sport, mas joga fora de casa. Né? O Sport, inclusive, parece que vai poupar pensando na final contra o Náutico. Então, é um jogo aqui difícil, né? Santa Cruz e Souza é um jogo parelho, né? Um time de Série D contra um time de Série D. Tem Juventude e Guaporé, né? O Juventude é um time de Série B contra um time de Rondônia. Só que a odd é muito baixa para esse jogo, tá? A odd da vitória do Juventude está ali em torno de 1,10, 1,12, 1,15 nas principais casas de aposta. E aí você podia pensar, 2 gols do Juventude. Só que o Juventude dificilmente marca mais do que 1 gol, tá? A gente vai ver aqui na lista. Ele marcou 2 vezes contra o Grêmio. Aí aquele marcou 3 contra o São José. Mas aí no resto, marcou 1, marcou 1, marcou 1, marcou 1, 1. É um time que marca muito 1 gol. Então, assim, confiar no handicap ou talvez em 2 gols do Juventude, né, onde teria uma odd mínima, é melhor para o ao vivo, tá? Se o Juventude começa amassando, criando muitas finalizações e ainda não abrir o placar,
aí acho que é um jogo que você pode entrar, mas pré-live é um jogo que não tem nenhum valor, né, Matheus Montenegro? Concordo, velho. É capcioso, como eu gosto de falar. Tá uma Copa do Brasil complicada, beleza, galera? O próprio Maracanã ali, você vê contra a Portuguesa da Ilha, né? Que tem uma oddzinha interessante para a Portuguesa do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Maracanã deu uma surpreendida grande na Copa do Brasil ano passado, né? Chegou na terceira fase. Foi aquele jogo que ele pegou o Inter, que vendeu o mando de campo pro Orlando Scarpelli, Alan Patrick perdeu 3 pênaltis, salvo engano. Então é um time que pode surpreender, que vem com um projeto interessante no futebol cearense. Mas é Série D contra a Série D, né? Então... Exatamente. Eu tenho meu pé atrás em tudo aí, tá? Santa Cruz também, joguinho complicado. O Souza é um time muito chato, a gente que é da Paraíba conhece muito bem. E acho que vale a pena ter esse receio. Jogo que é na Arena Pernambuco, né? Não vai estar tão lotado assim como seria se fosse no Arruda. Então, todos esses fatores eu acho que condicionam para não ter nenhum joguinho aí que a gente condiciona e que vale a pena colocar ali no nosso palpitão, né, Fábio? É isso. Então, Copa do Brasil no ao vivo aí, se você quiser ficar de olho. Também tem Juventude, que é do Uruguai, né? Esse time. Juventude de las Piedras. Isso. Gostou? A Juventude nas Pedras não é tão interessante, né? Mas, enfim. Perigoso. Até eliminou o Guarani do Paraguai, mas foi 0-0 na ida, tá? E 2-1 na volta. No Campeonato Uruguaio, alguns jogos bem under, outros que são mais over, enfim. É um time que não dá para saber muito como se comportar. Mas aqui a gente tem o Independiente de Medellín, que é favorito. Leve, não tá tão bem na temporada, né? 2 vitórias nos últimos jogos aí. Perdeu para o Bucaramanga. Na Libertadores, venceu já um uruguaio na fase anterior, tá? Foi 2-1 contra o Liverpool. E aí 0-0 na volta e conseguiu avançar. Os 4 jogos, né? Os 2 do Independiente e os 2 do Liverpool, do Juventude, na primeira na fase anterior, tiveram todos under 3,5. A única coisa que dá para sugerir esse jogo, tá? Um under 3,5 tem um odd ali. Cadê aqui? Total de. Aqui. Uma odd baixa também, tá? 1,20. Mas fica aí ao seu critério. Eu acho que é um jogo. Os jogos de mata-mata geralmente é bem under, né? Em competição jogo de sul-americana. Eu acho que tem muito esse fator também do contexto da competição, né? Um torneio mata-mata, que é jogo de ida, naturalmente se condiciona para ser uma partida um pouco mais amarrada, né? Um jogo com tendência de poucos gols. E eu acho que é isso, tá, velho? É muito com base na estatística, né? São 2 times que, obviamente, a gente não acompanha tanto assim, mas como é uma quinta-feira muito escassa, a gente acaba trazendo essa alternativa aí que é interessante, tá? Pagando 1,2 ali no under 3,5 para você jogar numa dupla e tal. Eu acho que vale a pena. Esse jogo tem a cara de 0-0, eu diria, inclusive, certo? Eu acho que é bem provável ser um 0-0 aí esse jogo. Se o Independente entrar bem, né, dá para até, talvez, pensar num gol, mas o under 3,5 é mais seguro nesse jogo. Tá uma quinta bem reduzida de jogos, né, também não vamos forçar muito. Tem alguns outros campeonatos que a gente não acompanha, então a gente prefere ficar de fora, né, e vamos para o nosso bilhete pronto, que será apenas um jogo, Matheus Montenegro. Vamos fazer aqui o suspense. Bom, dupla e gol do Lyon. Odd acima de 1,60. Jogo em casa, é um jogo difícil contra o Lens. Sim. Mas acreditamos que o time não vai perder, né? É muito pela escassez do dia, tá, galera? Normalmente a gente tem um padrão que é de juntar 2 jogos para fazer o nosso bilhete pronto, né? Mas é uma quinta-feira muito escassa. Eu acho que seria forçar a barra a gente juntar ali, por exemplo, Tottenham e Crystal Palace é um duelo muito incerto, velho. São 2 times muito instáveis. Então, assim, a gente gosta do over 1,5, mas essa aqui eu ainda acho que tem mais valor, tá? Você pegar uma dupla hipótese do Lyon com o golzinho do Lyon, que vai ter uma odd acima de 1,60. Trabalhar apenas em um jogo. Eu acho que pelas condições do que são o dia, eu acho que essa aí acaba sendo a melhor alternativa. E a gente gosta dessa aqui, tá? Não é como se a gente estivesse forçando a barra para dar um bilhete a qualquer custo. Eu gosto de verdade dessa aqui. O Lyon é um time que em casa dificilmente é batido e é um time que marca gol em todos os jogos. Então, assim, eu não recomendaria a vitória seca do Lyon, até porque meu palpite é empate com gols para esse jogo. Mas eu acho que dificilmente o Lyon sairia derrotado e dificilmente também vai ser um 0-0. Então eu gosto bastante dessa alternativa. Eu acho que é melhor do que você confiar ali em botar um Alcacia, que é fora de casa, e como eu disse, que pode eventualmente ser só 1-0. Então, se você bota o Alcacia só com o gol do Lyon, a odd é muito baixa, já não vejo custo-benefício. Então, por todos os fatores que a gente traz aí de segurança, custo-benefício e tudo mais, esse bilhete, ao meu ver, é a melhor pedida. Muito bem, né? A nossa lista geral, né? Over 1,5 em Tottenham e Crystal Palace, Lyon e Lens, para quem quiser ser mais cauteloso, pega só o gol. Al-Aklud e Alcacia, dupla e gol do Alcacia, né? Quem quiser fazer uma tripla com esses jogos, ou pegar 2 jogos
e fazer uma dupla, né? Também fica à vontade. São jogos bem equivalentes numa quinta-feira sem tantas oportunidades assim. Se você quiser guardar o seu dinheiro também, tudo certo, tá? Essa quinta-feira não está boa para o apostador. Quiser entrar no ao vivo apenas... Eu vou, inclusive, falar isso, né? A gente sempre bate nessa tecla, tá, galera? A gente tem uma metodologia muito clara e a gente foca no longo prazo. Então, a gente tem cabeça, a gente tem psicológico para isso. O que a gente lê muitas vezes, infelizmente, nos comentários, é de muita gente que não tem cabeça. A gente teve 2 sets seguidos, salvo engano. É porque eu não tô contando o da quarta, né? Que a gente não sabe o resultado. Mas segunda e terça foram red o nosso bilhete pronto. Já tinha gente desesperada no chat. Eu vou parar de apostar, só volto sábado. Aí quando vê a gente engata 4 greens seguidos, o cabo fica puto. Porque assim, o cara não tem planejamento, velho. Tem gente que já surta, que vai parar. É longo prazo, galera. E quando eu falo longo prazo, não são 2 dias, não são 3 dias. São meses, anos. Qual é o investimento que você faz na sua vida que você quer ter um resultado 2 dias depois? Isso não existe. Então, se você tá na parada para ganhar dinheiro, tenha calma. Se não, trate como diversão, meu velho. E diversão você gasta dinheiro. Quem é que vai sair para comer, vai sair para um cinema e ganha dinheiro? Isso não existe. Então, se é para se divertir, se divirta. Show de bola também, vale a pena. Se não, paciência, pés no chão e tenha muita calma, que o processo é lento, mas estudando, trabalhando desse jeito, com segurança que a gente faz, a tendência é dar bom no longo prazo, beleza? Aproveitando que foi um programa curto, Fábio, e dando esse recado. Sem desespero nos heads, sem euforia nos greens. Eu amo essa frase, porque ela se encaixa muito bem. É isso. Valeu, galera. Valeu para todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário. Tamo junto e até a próxima edição.